Bem-vindo a mais um dia de leitura da nossa maratona bíblica. Nós estamos lendo o livro de 2 Samuel. Hoje nós vamos iniciar a partir do capítulo 14, que vai falar sobre Absalão volta para Jerusalém. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Joabe, filho de Zeruia, vendo que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: Finja que está muito triste. Vista as suas roupas de luto, não se unja com óleo e faça de conta que é uma mulher que há muito tempo está de luto por algum morto. Apresente-se ao rei e diga-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Ajude-me, ó rei. Então o rei perguntou: Em que posso ajudá-la? Ela respondeu: Ai de mim, sou viúva. O meu marido morreu. Esta sua serva tinha 2 filhos que brigaram entre si no campo. Como não houve quem os apartasse, um deles matou o outro. Eis que toda a parentela se levantou contra esta sua serva e estão dizendo: Entregue-nos aquele que matou seu irmão, para que o matemos em vingança da vida que ele tirou e para que destruamos também o herdeiro. Assim, querem apagar a última brasa que me restou, não deixando o meu marido nome nem sobrevivente na terra. O rei disse à mulher: Vá para a sua casa e eu darei ordens a seu respeito. Mas a mulher tecoíta disse ao rei: Ó rei, meu senhor, que a culpa caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei e o seu trono sejam inocentes. Então o rei disse: Se alguém falar contra você, traga-o aqui, e ele nunca mais a incomodará. A mulher acrescentou: Que o rei se lembre do Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem e exterminem o meu filho. Davi respondeu: Tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nem um só dos cabelos de seu filho. Então a mulher disse: Permita que esta sua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. Ele disse: Fale. E a mulher prosseguiu: Porque o Senhor, meu rei, imagina tal coisa contra o povo de Deus? Pois ao pronunciar tal juízo, o rei condena a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque todos temos de morrer, somos como água derramada na terra que já não se pode juntar, porque Deus não tira a vida, mas encontra meios para que o banido não permaneça afastado da sua presença. Se vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, porque esta sua serva dizia: Vou falar com o rei, porque talvez ele faça segundo a palavra desta sua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que quer destruir tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. Dizia mais esta sua serva: Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para minha tranquilidade, porque, como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei, meu senhor. Então o rei disse à mulher: Não me encubra nada do que vou lhe perguntar. A mulher respondeu: Pois fale o rei, meu senhor. O rei perguntou: Não é verdade que a mão de Joabe está com você em tudo isto? Ela respondeu: Juro pela sua vida, ó rei, meu senhor, que ninguém poderá se desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo que o rei, meu senhor, tem dito. Sim, foi o servo Joabe quem me deu ordem, e foi ele quem ditou a esta sua serva todas estas palavras. Foi para mudar o aspecto deste caso que o seu servo Joabe fez isso. Porém, o meu senhor é tão sábio como um anjo de Deus para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: Atendi ao seu pedido. Vá e traga o jovem Absalão. Joabe se inclinou, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: Hoje reconheço que obtive favor aos seus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo.
Então Joabe se levantou, foi a Gesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse: que ele volte para sua casa e não veja a minha face. Assim Absalão voltou para sua casa e não viu a face do rei. A beleza de Absalão agora vai falar a partir do versículo 25. Em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, isto se fazia no fim de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais. Seu peso era de mais de 2 quilos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. A filha se chamava Tamar e era uma mulher muito bonita. Agora Absalão é admitido à presença de Davi a partir do versículo 28 diz: Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas Joabe ainda não quis vir. Então Absalão disse aos seus servos: Vejam, Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu, e tem cevada nele. Vão lá e ponham fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou, foi à casa de Absalão e lhe disse: Por que os seus servos meteram fogo no pedaço de campo que é meu? Absalão respondeu: Mandei chamá-lo dizendo: Venha cá, para que o envie ao rei, para dizer-lhe o seguinte: Para que vim de Jesus? Melhor seria ter ficado lá. Agora quero ver o rei. Se há em mim alguma culpa, que ele me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão, e este se apresentou diante dele, e inclinou-se sobre o rosto em terra, e o rei o beijou. Agora no capítulo 15 de 2 Samuel vai falar sobre a revolta de Absalão e a fuga de Davi. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão chamava a si e lhe dizia: De que cidade você é? Quando ele respondia: Este seu servo é de tal tribo de Israel. Absalão lhe dizia: Olhe, a sua casa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Mas Absalão dizia mais: quem dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e o beijava. Absalão agia desta maneira com todo o Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque, quando eu estava morando em Jesur, na Síria, este seu servo fez um voto dizendo: Se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então o rei disse: Vá em paz. E Absalão levantou-se e foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele plano. Quando oferecia os seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, na sua cidade de Giló. Assim, a conspiração tornou-se poderosa e o povo que tomava o partido de Absalão crescia em número. Então, um mensageiro veio a Davi dizendo: Todo o povo de Israel está seguindo Absalão. Diante disso, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantem-se e vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível para que ele não nos alcance, lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio da espada. Então os servos do rei lhe disseram: Eis aqui os seus servos dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, determinar. O rei saiu e todos os da sua casa o seguiram.
Deixou, porém, 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os seus servos passaram por ele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram diante do rei. Agora vai falar sobre a lealdade de Itai. Versículo 19, a partir dele, diz o seguinte: Então o rei disse a Itai, o geteu: Por que também você não está indo conosco? Volte e fique com quem vier a ser o rei, porque você é estrangeiro e desterrado da sua pátria. Você chegou ontem, e porque hoje eu já o levaria conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Volte e leve consigo os seus companheiros, e que a misericórdia e a fidelidade o acompanhem. Porém, Itai respondeu ao rei: Tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também este seu servo. Então Davi disse a Itai: Vai e passe adiante. E assim passaram adiante Itai, o geteu, todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Agora vamos falar sobre Zadok, Abiatar e Uzai voltam para Jerusalém. A partir do versículo 24 diz: Eis que Zadok também estava ali, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Zadok: Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver tanto a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: Não tenho prazer em você, eis-me aqui, faça de mim o que achar melhor. O rei disse mais a Zadok, o sacerdote: Ó vidente, volte em paz para a cidade com seu filho Aimaas e com Abiatar e o filho dele Jonatas. Vejam, vou ficar esperando nos vales do deserto até que me venham notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá ficaram. Davi seguiu pela encosta do monte das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. Então contaram a Davi que Aitofel estava entre os que conspiravam com Absalão. Por isso Davi orou, dizendo: Ó Senhor, peço-te que transforme em loucura o conselho de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e com terra sobre a cabeça. Davi lhe disse: Se você for comigo, será um peso para mim. Mas se voltar para a cidade e disser a Absalão: Eu serei, ó rei, seu servo, como no passado fui servo de seu pai, assim agora serei seu servo. Você poderá me ajudar a frustrar o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Conte a esses sacerdotes tudo o que você ouvir no palácio. Lá estão também os filhos deles, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles, vocês podem me mandar notícias de todas as coisas que ouvirem. Então Uzai, amigo de Davi, foi para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Agora no capítulo 16 de 2 Samuel, nós vamos falar sobre Davi e Ziba. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um cedro de vinho. O rei perguntou a Ziba: O que você pretende com isto? Ziba respondeu: Os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para os cansados no deserto beberem. Então o rei perguntou: Onde está o neto de seu senhor? Ziba respondeu:
Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô. Então o rei disse a Ziba: Tudo que pertence a Mefibosete é seu. Ziba respondeu: Eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei, meu senhor. Agora Davi é amaldiçoado por Simei a partir do versículo 5. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno. O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor, ó rei? Deixe que vá até lá e corte a cabeça dele. Mas o rei disse: Que tenho a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixem que amaldiçoe. Pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoe Davi, porém poderia perguntar: Por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: Se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e os seus homens prosseguiram o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Agora Absalão em Jerusalém, versículo 15, a partir dele diz: Absalão e todo o povo, homens de Israel, entraram em Jerusalém e Aitofel estava com ele. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse a ele: Viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Uzai: É esta a sua fidelidade para com o seu amigo Davi? Por que você não foi com o seu amigo? Uzai respondeu a Absalão: Não, aquele a quem o Senhor elegeu e que foi escolhido por todo este povo e todos os homens de Israel, deles serei e com eles ficarei. Além disso, a quem serviria eu? Será que não seria ao filho do rei? Como servi ao seu pai, assim servirei a você. Então Absalão perguntou a Aitofel: O que vocês aconselham que devemos fazer? Aitofel respondeu a Absalão: Tenha relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com o seu pai, e todos os que estão com você ficarão animados. Então armaram uma tenda para Absalão no terraço, e ali, à vista de todo Israel, ele teve relações com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como uma resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiam os conselhos de Aitofel. Agora, no capítulo 17 de 2 Samuel, vai falar sobre os conselhos de Aitofel e de Uzai. A partir do versículo 1 diz o seguinte, vamos lá? Depois Aitofel disse a Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Este parecia agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: Chamem agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Uzai chegou, Absalão lhe falou, dizendo: O parecer de Aitofel é este: Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Uzai disse a Absalão:
Desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Uzai continuou: Você conhece o seu pai e os seus homens e sabe que são valentes e estão enfurecidos como uma ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, o seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dará que houve matança no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar, porque todo Israel sabe que seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que, a toda pressa, se reúna em torno de você todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, que você mesmo os guie na batalha. Então o atacaremos onde quer que se encontre, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará ele, nem nenhum dos homens que estão com ele, nenhum só. Se ele se retirar para uma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e nós a arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nenhuma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: O conselho de usar o arquita é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel, para que o mal viesse sobre Absalão. Agora Davi é avisado e foge. Versículo 15 diz: Então Uzai disse aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Assim e assim Aitofel aconselhou a Absalão e aos anciãos de Israel, mas assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandem depressa a seguinte mensagem a Davi: Não passem esta noite nos vales do deserto, mas atravesse logo o rio, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Jonatas e Ahimaaz estavam em Elgerou. Uma criada ia até lá e lhes passava informações, que eles depois transmitiam ao rei Davi. Eles não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas um moço os viu e contou a Absalão. Então os dois partiram às pressas e entraram na casa de um homem, em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem pegou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos de cereais sobre ela, e assim ninguém suspeitou de nada. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: Onde estão Ahimaaz e Jonatas? A mulher respondeu: Já passaram o ribeiro. Eles saíram a procurá-los, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, os dois logo saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Disseram: Levantem-se e passem depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa, na cidade em que morava. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Davi chegou a Manaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, colocou Amasa no comando dos exércitos, em lugar de Joabe. Amasa era filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, que era casado com Abigail, filha de Naamás, e irmã de Zeruia, a irmã de Joabe. E assim o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebá, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi
e ao povo que estava com ele, para que comessem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. A gente termina por aqui hoje a nossa leitura. Até amanhã e que Deus te abençoe.